Olá pessoal do canal Mil Escritas, professor Júlio Belfort, língua portuguesa. Bem-vindo à nossa 17ª aula sobre a literatura. E na aula de hoje a gente vai inaugurar um novo conteúdo, né? A gente encerrou o arcadismo na aula passada e a gente vai começar, serão 4 aulas sobre o romantismo, tá bom? Então, mas antes de você assistir a aula, eu peço que você curta, marque o sininho das notificações e esteja se inscrevendo no nosso canal, ok? Então, sem mais delongas, a gente vai se adentrar dentro desse conceito do romantismo. Mas antes da gente entrar no mérito, porque essa aula é uma aula de introdução ao romantismo, a gente vai quebrar alguns tabus, alguns entendimentos errôneos, por assim dizer, que se entende do romantismo. Então, se você perguntar para qualquer pessoa assim, leiga, pessoa comum do dia a dia, eles vão dar cada um uma opinião, uma interpretação sobre o que é o romantismo. Geralmente a paixão do homem pela mulher ou vice-versa. Tá bom? Então vamos ver se realmente o romantismo é uma matéria, uma aula, um estilo literário em que a gente aprende a escrever cartas de amor. Será que é isso? Ou será que é muito mais do que isso? Tá bom? Então vamos lá. A gente vai ter, né, algumas noções sobre esse conceito. Então, o romantismo ele é frequentemente mal interpretado pelo público leigo, como sendo apenas um movimento, né, ligado ao amor romântico entre o homem e a mulher e vice-versa. Embora o amor idealizado seja um dos temas presentes no romantismo, enquanto movimento cultural, artístico, filosófico e político, ele é muito mais amplo e complexo. Então, aqui do lado, a gente vai começar a ver, né, de fato, dentro da semântica, o que é, né, esse termo romantismo realmente representa, ok? Então, existe o romantismo vários, né, no caso, o romantismo na literatura. O romantismo ele foi um movimento que surgiu na metade do século XVIII e que se consolidou no século XIX como uma reação ao racionalismo do iluminismo e ao neoclassicismo, ou seja, ele rompe com o neoclassicismo, que foi matéria da aula passada, a gente encerrou, e ele valoriza outras coisas, por assim dizer. Então, dentro do romantismo na literatura, existe a emoção sobre a razão, a subjetividade e o individualismo, a natureza como espelho da alma humana, a exaltação do passado e das tradições nacionais, o gênio criador, o artista como alguém incompreendido e o idealismo, inclusive no amor, na religião e na visão do mundo. Na literatura, isso se manifesta em obras que exaltam um sentimento intenso do amor, da melancolia, da saudade, ou seja, do masoquismo. Ele busca o exótico ou o medieval como inspiração. Idealiza um herói, muitas vezes solitário, rebelde ou incompreendido. Valoriza a nação, a cultura local, o folclore e os costumes de um povo, ok? Então, de modo geral, na literatura a gente tem esses termos, ok? Só que existem vários tipos de romantismo, né, gente? Por exemplo, quando a gente vê uma criança ou um pré-adolescente que você pergunta para ele o que ele quer ser quando crescer, ele diz que quer ser astronauta, ou uma menininha que quer ser médica. Então, essa ideia da criança, né, de um mundo perfeito, utópico, é um romantismo infantil. Ou seja, ele pensa que quando crescer ele
vai ser um astronauta e pronto, ele não considera, né, a realidade das coisas. Então isso é um romantismo e vários outros tipos de romantismo. Existe o romantismo bélico ou heróico, então a ideia de lutar por uma causa maior, como a pátria, a liberdade, a honra, é glorioso e nobre. O conceito de um sacrifício por algo belo, por algo maior. É um exemplo de romantismo. Muitos jovens foram à Segunda Guerra Mundial com esse espírito, acreditando em defender o bem contra o mal e a liberdade contra a tirania. As revoluções e movimentos políticos também podem ser considerados romantismo, como a Revolução Francesa. O romantismo se manifesta no idealismo dos revolucionários, mesmo quando os resultados foram trágicos. Ou seja, existe o romantismo mau, em que a pessoa se torna fanatizada ou uma ideologia carregada de ismos, né, como comunismo, socialismo, nazismo. Existem pessoas que se entregam a isso com uma visão romântica. Existe o romantismo também benigno, que inclina a pessoa para um propósito maior na sua vida. Tá? Então a gente introduziu o conceito de romantismo. Então não é só o amor do homem pela mulher, como escrever uma cartinha bonita, uma letra de música bonita. Vai muito além do que isso. Agora, dentro do território brasileiro, né, da literatura brasileira, a gente vai analisar alguns conceitos, por exemplo, textos de Alfredo Bossi, no seu livro História Concisa da Literatura Brasileira. Existem várias passagens que traduzem o que é o romantismo. Então a gente vai ler alguns fragmentos, a gente vai analisar alguns fragmentos, ok? Então a gente tem a literatura romântica e a ideologia burguesa. Então são dois conceitos que se abraçam e que se afastam ao mesmo tempo. Ou seja, a literatura romântica está envolvida com a ideologia burguesa, só que eles se juntam e se afastam. Então existe essa dicotomia, tá? Um texto de Victor Hugo. Metamos o martelo nas teorias, nas poéticas e nos sistemas. Abaixo esse velho reboco que mascara a fachada da arte. Nada de regras nem de modelos. Então, um texto de Victor Hugo em Alfredo Bossi, Obras Concisas da Literatura Brasileira. Um outro texto de Obermann, nessa mesma obra de Alfredo Bossi, cita o seguinte: eu sinto, eis a única palavra do homem que exige verdades. Eu sinto, eu existo para me consumir em desejos indomáveis, para me embeber na solidão de um mundo fantástico, para viver aterrado com o seu voluptuoso engano. Ok? Então são fragmentos que surgem com essa ideia do romantismo. Então, se a gente fizer uma análise desses dois textos que estão marcados em verde, você pode voltar quando quiser. Estes dois textos, cada um de seu jeito, ele nos mostra, né, o que é central para compreendermos o romantismo. Então, a gente está, né, no caso, na primeira metade do século XIX, um momento histórico imediatamente posterior às duas revoluções que legitimaram o poder burguês, ou seja, a Revolução Industrial que ocorreu em 1788 na Inglaterra, que foi a passagem do modo de produção artesanal para o modo de produção industrial, das formações sociais mercantis e do pré-capitalismo para o capitalismo. E também um ano após, né, em 1789, houve a Revolução Francesa, que foi a instauração de um novo sistema político, o sistema burguês, denominado liberalismo. Então, o liberalismo, a gente não é matéria dessa aula, mas é importante a gente comentar mais para frente. Ele
praticamente dominou a Europa e o mundo a partir de então, ok? Só que existem pessoas que são a favor do liberalismo. Ele trouxe muita prosperidade para o mundo. Por outro lado, ele trouxe algumas consequências. Então, há dois grupos de pessoas que o defendem ou o criticam. Mas mesmo assim, nesse contexto é que nasceu a nossa ideia de liberdade, igualdade e fraternidade que construíram, por exemplo, os Estados Unidos como a maior nação do planeta. Tá? Então, nesse contexto, né, de máquinas a vapor, de teares automáticos, de fábricas de locomotivas, nesse contexto fundamentado na crença da capacidade individual do homem e no seu talento para crescer e se desenvolver, uma sociedade cujos princípios passam a ser a liberdade, a igualdade e a fraternidade, há também essa revolução artística. E essa revolução artística de origem inglesa e alemã, chamamos de romantismo. Tá? Então a gente tem uma ideia mais ampla, né, a partir de então. Ok? Então, existe esses dois conceitos. Então, inspirado nos ideais liberais, né, ou seja, o homem é livre para trabalhar e para construir, para ser um empresário, para fazer o que quiser da vida, assim, do modo profissional, de modo autônomo. Então essa ideia foi muito boa e foi ardorosamente defendida pela burguesia. O romantismo nasce nesse momento, tá? Como estilo literário. E é nesse estado de espírito, uma postura perante a vida. Então o romantismo ele é um estado de espírito, uma postura perante a vida que se expressa de modo artístico através da palavra liberdade. Tá? Então existe a liberdade de se expressar, de fugir da tradição clássica, existe a liberdade de construir, de comprar, de fazer empresas e assim por diante. A liberdade de expressão artística, a liberdade de manifestação da subjetividade, da emoção, mesmo que seja egoísta, assim, da minha emoção, por exemplo, não dos grandes feitos de uma nação, exploram, né? Então gera uma explosão desse eu criador, sonhador inconformista, libertação da imaginação criadora, restringida e cerceada, né? Ela foi cercada por 3 séculos de subserviência, né? Subserviência, em obediência às normas clássicas. Então o romantismo ele vem se libertar desses 3 anos de obediência às normas clássicas para entrar nessa ideia de liberdade criativa. Se a gente fizer um paralelo, né, comparando o que a gente estudou na aula passada sobre o arcadismo e o romantismo, e para quem não assistiu o arcadismo, são 4 aulas também, eu acho, 3 aulas, aliás, anteriores a essa, né, a gente vai fazer esse paralelo. Como ocorreu essa passagem, né, gente? Então, para a gente ter uma noção, no arcadismo a gente aprendeu que é o predomínio da razão. No romantismo, o predomínio da fantasia, da imaginação. No arcadismo, ele passa da objetividade para a subjetividade no romantismo. No arcadismo são temas pagãos e grego-latinos. No romantismo são temas cristãos e nacionais, ou seja, a religiosidade e o nacionalismo. No arcadismo é a expressão de valores absolutos. No romantismo, a expressão de valores relativos. No arcadismo, há o rigor na criação, a mimese, ou seja, a imitação dos modelos clássicos, numa forma, né, por assim dizer. No romantismo, há a liberdade criadora. No arcadismo, a erudição, ou seja, só quem é erudito, estudado,
clássico é que vai produzir uma obra de arte. O que não for isso é desprezada. No romantismo, há a valorização da arte popular. No arcadismo, a natureza é um cenário. No romantismo, há a identificação entre poesia e natureza. No arcadismo, existe aquela ideia latina, né, do latim, né, essa palavra latim, aurea mediocritas, ou seja, o equilíbrio, a contenção, o desprezo pelo excesso. Já no romantismo, bem ao contrário, ele valoriza as paixões, né, o sentimentalismo, a emoção. No arcadismo, há o predomínio do caráter convencional da arte. No romantismo, o predomínio da originalidade. No arcadismo, a poesia, o artista é um artesão, produtor e transformador de modelos clássicos. No romantismo, o artista é criador dotado de sensibilidade especial como criador. E, finalmente, o arcadismo ele passa do elitismo da arte para, no romantismo, se caracterizar como a democratização da arte. Fora isso, a gente vai estudar o conceito de liberdade. Liberdade na ideologia burguesa e a liberdade na ideologia romântica, tá bom? Então, a ideia de liberdade pela ideologia burguesa, ela trata-se de uma visão racionalista da liberdade, da visão burguesa segundo a qual todos são iguais perante a lei. Isso é bom, ok? Isto é, todos são livres para comprar e vender mercadorias e para consumir e para investir, para vender, por exemplo, a sua força de trabalho no mercado como classe proletária, ou para comprar as forças de trabalho disponíveis nesse momento, nesse mercado, classe burguesa, a dos empresários. Em suma, são as regras de mercado que determinam as relações sociais no mundo burguês. Um mercado competitivo e incentivador da livre iniciativa. Um mercado que transforma em homens livres, entre parênteses, isto é, podem escolher a quem vender a sua força de trabalho, os proletários. Ou seja, eu posso tanto trabalhar numa empresa, por exemplo, no McDonald's, como funcionário, ou eu posso criar a minha empresa, eu posso criar uma empresa de food, né? Truck food, por exemplo, e vender, eu posso fazer o que eu quiser. É bom, né, gente, de um certo modo. Mas é ruim de outro modo. Porque a ideia de liberdade, segundo a literatura romântica, ela bate de frente. Então, em contraposição à ideia burguesa, a arte romântica, em especial a literatura, acredita em outro tipo de liberdade. A liberdade da imaginação, da criação original, a liberdade de escrever emocionalmente sobre as emoções, emoção que se diversificam conforme o estilo, o momento, o autor, mas que não deixam de ser emoções. Emoções que ora se identificam, ora se distanciam dos ideais burgueses. Ou seja, o nacionalismo é um exemplo de identificação. Ok? Então, o nacionalismo, ambos são a favor desse movimento. Já o escapismo, a fuga da realidade, é um exemplo de distanciamento, mas que mantém uma postura radicalmente anti-burguesa, no sentido em que se choca com o seu racionalismo. Ou seja, para o mundo burguês, para o homem burguês, tanto o burguês quanto o seu empregado, o seu proletário, eles só pensam em ganhar a vida, ou seja, construir riqueza, comprar e vender. Eles não têm essa sensibilidade de escrever uma poesia, de ler um livro, de se instruir culturalmente ou de valorizar aquilo que não é palpável. O homem romântico, ele é mais sensível, ele não está buscando a realização através de bens materiais, mas da liberdade interior, de criar, entenderam? Mais ou menos assim?
Então existe essa fuga, essa briga, ok? Então a gente está quase acabando essa aula. Então, concluindo, você precisa entender que se de um lado a literatura, como não poderia deixar de ser, pelo momento histórico, social e político em que ocorreu, tem traços burgueses, de outro lado ela também revela um inconformismo, uma inquietação cada vez mais palpável, cada vez mais perceptível em relação ao mundo burguês. Porque se achava que se eu tivesse riqueza eu seria feliz e teria um mundo interior, né, aquele da alma, do espírito, suprido, mas o capitalismo não trouxe essa realização interior, ok? Então, desse inconformismo, dessa inquietação, nasce na segunda metade do século XIX a literatura realista. A gente vai estudar ainda mais para frente a literatura realista, tá? Um realismo, como outra mentalidade, outra linguagem, como estudaremos mais adiante. Ok? Então, resumindo o conceito de romantismo nessa aula introdutória. O romantismo é uma visão de mundo que enxerga a vida com intensidade emocional, idealismo e desejo, de transcendência. Pode ser expressado na arte como uma forma de rebeldia contra as regras e tradições formais, na política como uma exaltação do povo, da pátria, dos ideais libertários, na guerra como heroísmo idealizado e o desejo de morrer por um ideal maior. Então, por exemplo, as esculturas de arte dentro do mundo clássico, elas eram a imitação da verdade. Um quadro era uma mulher, um cenário perfeito, assim como a gente vê numa foto. Dentro desse conceito de arte, eu posso construir uma estátua, por exemplo, onde não há braços, onde a mulher tem os olhos, um cabelo de medusa, por exemplo, os olhos estranhos, ou seja, é uma imitação do não real, ok? Então agora nas próximas aulas a gente vai estudar a primeira geração romantista, né, romântica aliás, onde a gente vai estudar o indianismo, o nativismo, a natureza brasileira, com obras de Gonçalves Dias, que será a aula 18ª. Na próxima aula também, né, depois dela, a gente vai estudar a segunda geração romântica, onde existe um mal do século, e o ultrarromantismo, como de Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu. E a gente vai debater se esse mal do século, dessa época, é o mesmo mal que atinge a nossa geração aqui no século XXI, em 2025. Ok? E como essa obra vai ser feita hoje. E na última aula sobre o romantismo, a gente vai estudar Castro Alves, né, na sua poesia lírica erótica, na sua poesia abolicionista, naquela ideia do condor, né, como uma ave que representa a liberdade, ok? Então eu sou o Júlio Belfort, bem-vindo à nossa aula introdutória sobre o romantismo e a gente se vê na próxima aula.